Olá, graça eterna, paz eterna, pastor da fé Elias Santos, com mais uma ministração da graça eterna, da paz eterna. Que Deus continue abençoando a todos, rica e poderosamente. Nós vamos falar hoje sobre dom de discernir, dom de discernimento, né? Discernir o que é de Deus e o que não é. Vamos orar? Daqui a pouco estaremos voltando com a ministração. Maravilhoso conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, neste momento, ó Pai, fala conosco, ilumina-nos, ensina-nos, para que possamos crescer no conhecimento da Tua palavra. Pai querido, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso instrutor, o Senhor é o nosso Senhor, é o nosso amado Pai. Usa-me, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Então, amados queridos, pastor da fé Elias Santos, com mais uma ministração, falando sobre discernimento, dom de discernimento do Espírito, né? Discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. É muito importante, irmão, porque muitas vezes aí você não se preocupa muito com esse dom. Mas é importante, porque quantos casamentos destruídos aí, porque alguém diz assim, porque Deus diz que você tem que separar, né? Você tem que saber o que é que Deus está falando, o que é que Deus não está falando. Às vezes, a pessoa vai escutar uma pregação e Deus está dizendo, Deus está livrando. Aí você não tem o discernimento que é para você, você ignora aquela palavra, né? Então tem que ter esse discernimento. Olha, Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo aqui, para dar um exemplo aqui, Atos 16 diz assim: e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos de Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Olha só, irmãos, o apóstolo Paulo tinha um espírito de discernimento. Se ele não tivesse, ele ia ficar regozijado, ele ia ficar, né? Tá vendo? Até, né? Todo mundo sabe, não sei o quê. Não, muitas vezes acontece com a gente, né, irmão? Muitas vezes acontece com a gente temos que discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Muitas vezes, muitos homens de Deus, um pastor, ele estava ministrando e ele falou na sua ministração que ele chegou em uma determinada igreja e ele começou a pregar, de repente se levantou uma irmã lá e começou falando um bocado de coisa Deus deu o espírito de discernimento a ele disse, isso aí não é de Deus não, pastor. Aí ele disse, não, ela fala direto, isso não é de Deus não. Aí o pastor disse, se não é de Deus, então expulse. Ele foi lá e expulsou. Já fazia muitos anos que aquela mulher estava falando ali, estava fazendo várias confusão, separação, discórdia, e ela estava falando em nome de Deus. Tem que discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Então Paulo aqui discerniu, aquela menina dava muito lucro. Aquela menina estava com serviço, estava com um espírito de adivinhação, um espírito que não vem de Deus. Então o espírito ali estava dando lucro, aquele espírito de adivinhação estava dando lucro a muitos homens ali daquela cidade. E quando ela viu Paulo e Silas, ela começou a elogiar, isso aí são homens de Deus. Aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós,
clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela estava falando verdade. Não são servos do Deus Altíssimo, mas só que ela estava o quê? Estava com o espírito de adivinhação, estava com um espírito que não era da parte de Deus. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu, tá vendo? É muito importante ter o espírito de discernimento. Paulo também aqui fala, irmãos. O apóstolo Paulo fala aqui em Coríntios, capítulo 12, ele fala sobre o dom de discernimento. É muito importante, irmão, buscar os dons com zelo, né? Para ter, você tem que orar, ter uma vida separada, devocional da palavra, tudo é importante. E esse dom é muito importante. Olha aqui, olha. Discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Tem muita gente comendo gato por lebre aí, né? Olha, o que é que o apóstolo Paulo diz na sua carta aos 1 Coríntios, capítulo 12, ele fala sobre os dons, né? Acerca das diversidades de dons. Agora o Espírito é um só, o mesmo, né? O próprio Deus. Olha aqui, 12:10 diz assim: a outros operação de maravilhas, e a outros a profecia, e a outros dom de discernir o Espírito. Tá vendo? Discernir o Espírito para ver se é de Deus e se não é. Muitas vezes não é de Deus. Já pensou? A mulher está solteira, né? Aí o profeta fala: olha, teu esposo chegou nesta noite aqui, você vai sair daqui casada, né? A mulher não tem um discernimento, aí o povo se depara aí, né, com uma situação dessa, e ela não, né, e ela vai sofrer ao lado de uma pessoa que Deus não tinha nada com aquilo, Deus não estava falando, ou de repente vender alguma coisa, né? Alguém diz: olha, Deus está mandando você dar fim isso aí, aí você vai dar um rumo àquilo ali, e de repente você fica numa situação difícil. Não foi Deus. Então você tem que ter o dom de discernir. Muita gente com a vida destruída, porque vai através de adivinhadores, né? Adivinhação não é de Deus, irmãos. Amém? Adivinhação não é de Deus. Olha só aquele endemoniado gadareno em Lucas capítulo 8, que apareceu para Jesus Nazareno. Lucas capítulo 8, aquele endemoniado gadareno. Lucas capítulo 8, Lucas 8. É importante, irmão, buscar os dons com zelo, né? E o dom de discernimento é muito importante. Lucas 8, 26. 8:26, olha o que é que diz. 8:26. Demoniado gadareno. E navegaram para a terra dos gadarenos, que estava defronte da Galiléia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, ele andava nu, né? Ele andava nu. Nem habitava não habitava em casa, mas no sepulcro. Ele andava nu, esse endemoniado, ele andava nu e não habitava em casa, habitava em sepulcro. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, clamando, dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormente. Está vendo? Peço que não me atormente. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. Jesus ordenou e ele disse, ele ficou ali falando: peço que não me atormente. Jesus, imediatamente, Jesus soube que aquilo era um demônio e Jesus expulsou. Mas muitas vezes não é, irmãos. Muitas vezes não é. Tem muitas pessoas aí né? E muitas vezes a pessoa confunde. Naquela época mesmo, há mais de 3.000 anos atrás, muitos
Muitos tinham doença de epilepsia e era confundido com demônios, aqueles que não tinham discernimento, né? Então hoje nem tudo é demônio, né? Então tem que ter o discernimento. Se a pessoa não tiver aquilo que é, a pessoa pensa que não é. E o que é, pensa que não é. E o que não é, pensa que é. Muitas vezes é o quê? Muitas vezes você vê aquele ator, aquela atriz fazendo aquele movimento ali, não tem nada a ver com o demônio. Não tem nada a ver com o espírito, né? Então tem que ter o espírito de discernir, né? Discernir, né? Essa mesma passagem aí nós também vemos Marcos, demoniado gadareno, a gente vê em Marcos. Vamos ver também essa passagem em Marcos para fechar. Marcos capítulo 5, para fecharmos a ministração. Marcos capítulo 5, versículo 1, olha aí. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, ele saiu dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender, nem cadeias, nem grade poderia prender aquele homem, né? 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, muitas vezes ele era preso com corrente e cadeias, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, cadeados, né, corrente, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, despedaçavam, irmão, e os grilhões em milhares, e ninguém podia amansar, ninguém poderia tirar aquilo ali. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelo sepulcro, e ferindo-se com pedra. Ele se feria com pedra, irmãos. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por ti que não me atormente. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Jesus expulsou e ele não queria sair daquele corpo, mas não tem quem possa, com o poder de Jesus Cristo, o poder da palavra. Então, amados irmãos, é importante discernir o que é de Deus, o que não é de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, que possamos cada vez colocar em prática o dom de discernimento, mesmo que algo esteja falando a verdade, mas nós temos que discernir se é o momento daquela verdade ou se não é, como o apóstolo Paulo expulsou o espírito de adivinhação daquela menina. Aquela menina estava falando a verdade. Paulo e Silas eram homens de Deus, estavam a serviço de Deus, mas ela estava falando desnecessariamente. Pai querido, que possamos cada dia dar lugar, buscar com zelo os dons espirituais. Pai querido, Pai santo, nos enche do teu Espírito cada dia, para que possamos discernir o certo e o errado, para que possamos ensinar cada dia o que é certo e exaltar sobre aquilo que é errado. Pai querido, te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém. Amados, se essa mensagem foi relevante para você, dê seu like, compartilhe. Amém. Nos comentários aí, envie para mais 7 pessoas. Amém. Que Deus continue te abençoando rica e poderosamente. Graça eterna, paz eterna. Amo todos vocês no amor de Cristo Jesus.